Olá, olá, você aí, aluno que vai fazer Enem, o que fez Enem em 2021. Agora, aquela expectativa, não é? Ou seja, a galera aí aguardando o resultado das redações do Enem, nós estamos em janeiro de 2022, aguardando o resultado e provavelmente aguardando o principal resultado, que é, ou que são as notas da redação do Enem. Todo mundo sabe mais ou menos como é que foi e tal, mas a redação é aquela incógnita, aquele ponto de interrogação. E muita gente, como a gente sabe, sempre fica aí com o pincel na mão, ou seja, dependendo da nota da redação para conseguir seus objetivos, especialmente aqueles alunos que estão fazendo concorrendo aqueles cursos mais complicados, como é clássico no aluno de medicina, que sabe que uma diferença de 20 pontos na redação pode representar ou não a sua aprovação. Bom, nesse sentido, já vou pedindo para você aí dar um like no nosso vídeo, estou pedindo para você se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a construir aqui, incentivar a gente a poder construir esse canal, pondo em discussão o que sempre a gente faz aqui, que é a construção textual, ou seja, a questão da redação, a redação em vestibulares, a redação do Enem, que é uma das minhas especialidades ao longo já de tantos anos, mas também trabalhando com comunicação, jornalismo, já que também sou jornalista e professor na área de jornalismo, falando de comunicação, fake news, mídia, cinema, enfim, trazendo tudo isso também, contribuindo para aquele papo de repertório para a redação do Enem. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o tema de 2021. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu entro na internet, dou uma olhadinha, vejo o que se comenta, não é? Então a gente precisa trazer alguns dados muito claros a respeito de como deve ser feita a abordagem do tema que foi proposto, o grau de dificuldade, muita gente falando que achou difícil e tal. Vamos pôr se esse tema for muito diferente do que sempre o Enem pede, enfim, vamos dar uma olhadinha nesse tema e vamos ver qual seria ou qual é o olhar, e é isso que eu vou fazer aqui, o olhar técnico, porque é isso que vai ser feito, gente, o olhar técnico do avaliador. Ele foi treinado para olhar tecnicamente para a sua redação e verificar se lá na redação você tem tudo aquilo que foi pedido na proposta. Esse é o olhar estritamente técnico. Então vamos dar uma olhada aqui no que na proposta que a gente, na propostinha aqui, ó, de 2021. Né? Então vai lá, aparece sempre aquele texto de sempre, né? Ou seja, aquele texto amplo e tal, que se repete há mais de 20 anos, e aí você tem em destaque a frase temática, que é a frase mais importante. E dessa frase, eu tenho de tirar um assunto que a gente vai entender como um assunto global, o genérico, sempre, como se fosse um funil, né, gente? Então, a boca do funil é maior, aqui você tem um assuntão, e o tema é mais estreito, mais específico, é assim que trabalha a interpretação da proposta, é assim que são treinados os avaliadores do Enem. Né? Ele tem de detectar o assunto amplo e o tema específico, para esse aluno estar concorrendo à nota plena na competência 2, porque ali a competência 2, onde exatamente se vai verificar a interpretação correta da proposta. Se foi bem interpretada, se não foi. Se ele interpretou corretamente, ou seja, se a interpretação ela é total ou ela é parcial. Se for parcial, ele vai perder pontos na competência 2. Se ele errou e tangenciou o assunto geral, se ele não abordou nada sobre o que está sendo pedido aqui, no caso, a invisibilidade, o registro civil, acesso e cidadania, se nada disso aparece na redação, ele tangenciou o assunto. Aí ele zera a redação por tangenciamento total do assunto. Se ele não abordar o que está proposto aqui integralmente, ele vai ter uma abordagem parcial. Portanto, ele vai ter descontos na competência 2 e única e exclusivamente na competência 2, ou seja, se isola a competência 2 e é ali que o aluno vai ser cobrado pela interpretação correta da proposta. Então, o primeiro movimento que o aluno tem de fazer no dia da prova é fazer a correta interpretação da proposta, o que significa dizer que uma habilidade que é pedida na redação do Enem é justamente a interpretação da proposta, a compreensão daquilo que está sendo pedido dentro da lógica do assunto e do tema. Assunto geral, tema específico. Ora, o que aparece então ali? Invisibilidade do registro civil, garantia de acesso à cidadania. Então, você tem aqui, no Brasil, em primeiro lugar, os temas que sempre aparecem na redação do Enem há mais de 20 anos são temas relacionados ao Brasil. Continua a mesma coisa, não muda nada, nós estamos falando de Brasil.
Mas nós estamos falando sobre um conceito bem genérico, que é o assunto maior a ser tratado, que é o acesso à cidadania. Observa como essa expressão ela é simbólica e importante na hora de você interpretar. Nós estamos falando de um acesso à cidadania. E esse acesso à cidadania ele passa necessariamente pelo registro civil, que está ligado à questão da invisibilidade, visibilidade. Ou seja, esses conceitos todos precisam aparecer na redação do Enem. Ou, explicando de outra maneira, tecnicamente, o avaliador do Enem ele foi treinado para, ao corrigir a redação, ele tem de encontrar obrigatoriamente algo relacionado a registro civil no seu texto. Não importa em que parte do texto, mas tem de aparecer registro civil, tem de aparecer a questão da visibilidade e invisibilidade, tem de aparecer obrigatoriamente a questão do acesso à cidadania no Brasil. Essas expressões, ou expressões correlatas a essa, vão ter de aparecer. E é esse o trato técnico. Agora, como eu tenho visto por aí, muita gente fala assim, mas e o alinhamento dessas ideias à política do governo Bolsonaro, por exemplo? Como é que fica o alinhamento? Gente, alinhamento da proposta de redação do Enem com as ideias do governo Bolsonaro. Isso é uma grande estupidez. Ora, vai me desculpar, mas se algum professor está dizendo isso nas redes sociais, esse professor precisa ser preso urgentemente, né? Porque não há nenhum alinhamento a governo nenhum, seja ele de Bolsonaro ou de quem quer que seja. Ou seja, a avaliação ela é estritamente técnica. Não há como você treinar o avaliador para... Imagina um absurdo, gente. Então, o treinamento do avaliador do Enem vai ser o quê? Vai se dar uma cartilha do governo Bolsonaro, é isso? Isso é inviável. Ou seja, aqui não há questão de alinhamento à política do governo. O que há é o alinhamento às técnicas daquilo que foi pedido. E o que foi pedido está muito claro. O que é que o avaliador tem de verificar? Não são o alinhamento a políticas de governo, porque isso não está na proposta, porque não há como treinar o avaliador para isso, gente. Senão nós vamos ter que entregar uma cartilha do governo para mostrar como é que o governo pensa a questão do registro civil. Não. Simplesmente ele vai ficar preso a esses tópicos que aqui estão. Não importa como. Ele tem que verificar esses tópicos. E se esses tópicos aqui foram bem desenvolvidos e argumentados. Ou seja, o aluno tem direito a ter a opinião que ele quiser. Se ele quiser criticar o Estado, criticar o governo, ele pode fazer essa crítica. Ele não pode ser julgado em relação à crítica, ele tem que ser julgado em relação à qualidade da argumentação que ele faz. É esse o único julgamento que tem de ser feito por parte do avaliador. É um julgamento técnico. Gente, se você tem 4.000 avaliadores, então nós vamos colocar questões subjetivas como alinhamento à política de governo, como é que o governo enxerga a questão do registro civil, é evidente que isso não é possível. Ou seja, do ponto de vista do rigor técnico de um trabalho de avaliação de uma redação numa prova de concurso público, seja ele qual for, é inviável você levar em consideração esses aspectos subjetivos como as questões relacionadas à política do governo. Perfeito? Então, o que o avaliador tem de ficar atento é a proposta técnica em si. E a proposta está muito clara aqui. Então, qual é o segredinho da interpretação correta? Como eu sempre tenho dito para quem já me acompanha, para quem está fazendo o meu curso lá no Hotmart, olha lá, gente, na descrição do vídeo vou botar aqui para vocês o link para o curso do Hotmart de redação. É um curso de alguém que há muito tempo trabalha com muita seriedade em relação à redação do Enem. É um curso que é voltado e focado também para alunos, traz o básico, mas também tem um modelo mais avançado, que é para alunos que querem fazer medicina, e essa é uma das minhas especialidades, eu aluno da medicina, eu trabalho com esses alunos há muitos anos, e é o nível de exigência desse aluno que me interessa. Não adianta você fazer esses cursos de massa que andam por aí, nem correções robotizadas, porque elas não vão dar os 960 pontos, que é a pontuação que o aluno da medicina precisa e sabe que precisa. Ou seja, o aluno que não faz um treinamento adequado e aprofundado, ele vai barrar, ele vai ficar preso ali aos 920 pontos, não vai conseguir os 960, e essa diferença de 40 pontos pode ser significativa. Então você tem de passar por um curso de alguém que conhece a fundo como funciona essa mecânica, ou seja, uma barreira ali, em que o aluno, muitas vezes, o aluno que faz esses cursos de massa, o aluno que faz correção de massa, com uma correção de robô, que é o que acontece hoje na internet, ele não consegue passar aos 920 pontos, ele vai barrar ali. 20 pontos ele perde na competência 2 e 20 pontos na competência 3, que é o problema clássico do aluno que está brigando lá em cima na tabela, que é esse aluno de medicina. Então,
O segredo qual é? É você estabelecer ligações. Ou seja, a redação do Enem é a redação de relações estabelecidas. Ou seja, a relação dessas palavras-chave, expressões-chave que você tem aí, relacionadas ao seu repertório subjetivo também. Como eu relaciono essas expressões todas ao meu repertório subjetivo? Então, qual é a brincadeira, gente? É fazer ligações. Ligações, ligações, ligações. Então, vamos lá. Se eu tenho de fazer uma boa redação, eu tenho de criar, portanto, o que nós vamos chamar de um banco de ideias. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Olha só, o que eu quero falar com banco de ideias. Banco de ideias é isso. Olha só. Eu preciso, de algum modo, antes de produzir a minha redação, ou seja, antes de eu propriamente fazer o rascunho, eu preciso fazer um exercício a respeito dessa temática para verificar que relações eu tenho, que repertório eu tenho, que relações eu posso estabelecer, quais vão ser as minhas ideias periféricas e qual vai ser a minha ideia central. Isso faz parte daquilo que a gente chama de um planejamento. Ou seja, não existe redação sem planejamento. Aquele aluno que já sai escrevendo rascunho sem planejar, ele só pode fazer se ele tiver uma ampla prática de fazer isso. Ou seja, se ele estiver acostumado e muito bem treinado a isso. Do contrário, ele vai precisar planejar. Ou seja, toda a redação pressupõe o planejamento. E é exatamente isso que é cobrado na competência 3. Eu tenho de verificar no texto se o aluno planejou. Ou seja, a questão básica da redação do Enem na competência 3, que trata dos critérios de autoria, a autoria textual para o Enem, ela é especificamente ligada a planejamento. A questão da autoria não é a criatividade aqui, como acontece em outros vestibulares do país, não há criatividade aqui. O que há é planejamento. Portanto, o critério é estritamente técnico. É assim que funcionam os critérios de autoria de texto, pela tecnicalidade, pelo planejamento. Isso é cobrado na competência 3. Quem fez o curso, ou está fazendo o curso do Hotmart comigo, vai verificar como eu brigo na competência 3 em relação ao planejamento, porque o aluno acha que perde tempo, muitas vezes, planejando. Então, vamos pensar num banco de ideias. Esse banco de ideias vai traçar o quê? Em primeiro lugar, se ele está falando sobre invisibilidade, gente, por evidente que você tem que conceituar o que é invisibilidade. Ninguém precisa saber, eu preciso esclarecer o que é isso. Ou seja, toda a discussão em torno desse tema parte de uma ideia inicial, que é o conceito de alguns conceitos que estão postos aqui, que precisam ser muito bem tratados. Estão lá nos textos de apoio. O que é essa invisibilidade? E qual é a condição para que alguém seja visível? Ligar isso, essa questão do ser visível ou não, por exemplo, a questão da cidadania. Então, ser visível e qual é a ligação que isso tem com cidadania? Ou seja, a cidadania é a reunião dos direitos e dos deveres do cidadão. Ora, para que eu seja cidadão, eu preciso ter algumas condições mínimas básicas, que são garantias da nossa Constituição. Eu preciso ter moradia, eu preciso ter um trabalho, eu preciso ter um mínimo de dignidade para poder ter o exercício pleno da minha cidadania, eu preciso ser alfabetizado, eu preciso ter educação, eu preciso ter saúde. São as condições mínimas para que alguém seja, de fato, considerado um cidadão. Ora, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, as diferenças sociais são muito grandes e que, portanto, muita gente não tem acesso à cidadania justamente pela falta dessas garantias mínimas que eu tenho para ser um cidadão, que estão lá garantidas na Constituição. Por isso que a Constituição sempre vai ser um repertório válido para você, sem dúvida alguma. Legal? E dentro dessas condições mínimas, que é a minha capacidade de discernir, de estar educado, de ter saúde, de ter uma moradia mínima, de ter condições de trabalho, ou seja, que são garantias mínimas para que alguém esteja inserido no corpo social, o começo de tudo é o registro civil. Então, olha só, existem condições mínimas para que eu seja cidadão. Estão garantidas lá na nossa Constituição. E dentro dessas condições mínimas, o registro civil é a primeira condição mínima que tem que ser dada a esse indivíduo já no seu nascimento. Então, aí vem a intervenção, para que eu tenha um cidadão, já de início, esse cidadão precisa ter esse registro civil. E o Estado ele tem a obrigação de poder facilitar o cidadão comum de ter esse acesso ao registro civil já no seu nascimento. Isso é uma função do Estado, por quê? Porque é o ponto inicial da cidadania. Ou seja, o primeiro momento de um indivíduo se tornar indivíduo numa sociedade, como uma sociedade brasileira,
é o seu registro civil. Isso é a condição mínima inicial, básica, para que eu seja de fato cidadão. Ou seja, sem o registro civil, eu não vou ter acesso a outros elementos dessa cidadania. Portanto, ela é básica, elementar. Se ela é básica, elementar, aí vem a consequência disso. Qual é a consequência disso? O Estado tem de garantir a condição mínima, tem de facilitar esse acesso à população. Aí nós já estamos falando na intervenção. Olha como aqui nós estamos refletindo nesse banco de ideias, né? Então, a cidadania se pressupõe direitos e deveres, é um direito do cidadão ter acesso aos recursos de registro civil. Mas eu não sei nada a respeito do registro civil, eu não preciso saber, gente, só preciso saber que registro civil é condição para que eu seja um cidadão. Eu preciso ter um documento de identidade, no registro de nascimento. Olha, nasceu o fulano e o nome dele é esse, o pai e a mãe são esses, legal? Então, a questão da visibilidade, ela é inicialmente marcada pela questão do registro civil. Mas, olha só, eu posso ir mais adiante. Por quê? Vamos aprofundar um pouco mais. Se essa é uma estrutura, que eu vou chamar de uma estrutura superficial, que são essas ligações que eu estou fazendo. Olha só, fiz a ligação, legal? Eu estou dizendo que dentro da sociedade, para você ter visibilidade, você precisa do direito civil. Se eu tiver o direito civil, eu vou ter cidadania. Agora eu vou para uma estrutura mais profunda, já pensando na tese, portanto, pensando na competência 3. Qual é? Que eu não posso formar uma nação se eu não tiver o amplo acesso a essa cidadania. O que é que você quer num país democrático, ocidental, no século XXI? Que as pessoas, todas as pessoas, sejam cidadãs. E se eu tiver um corpo de cidadãos, eu tenho gente que vai saber votar, gente que vai ter uma visão crítica, mas tudo isso é decorrência da cidadania. Ou seja, é fundamental para uma nação que uma nação seja moderna, o acesso democrático a essa cidadania. E essa cidadania pressupõe uma série de condições, e a primeira delas é a questão do registro civil. Portanto, ser cidadão é uma exigência de um Estado moderno. O Estado moderno precisa oferecer isso ao seu ente social, que ele tenha acesso a esses bens. E esses bens são bens tanto materiais quanto imateriais, ou seja, o intelecto, a educação, a capacidade crítica e as questões materiais, saúde, a moradia, trabalho, condições materiais e imateriais que são fundamentais para que eu tenha um cidadão e para que nós tenhamos um país, enfim, marcado pela cidadania, um país justo e democrático. Então, o que se busca numa sociedade é a igualdade. Se nós tivermos a desigualdade, que é a tônica no Brasil, um país extremamente desigual, historicamente sempre esteve entre os países com pior distribuição de renda, não haverá os componentes necessários para a cidadania. Para conquistarmos isso, o primeiro passo a ser dado é a questão do registro civil. Olha como fica muito mais fácil de a gente poder abordar essa questão quando a gente estabelece ligações. Mas eu preciso ter uma estrutura superficial, que são as ligações feitas, e uma estrutura profunda. Agora, o que está faltando? Está faltando a questão do repertório, não é? Então, agora eu preciso ligar isso ao repertório. Pode ser uma série de Netflix, pode ser, enfim, um filme, um livro, ou a própria Constituição, como o aluno geralmente faz, que é uma boa saída, que é a luta pela cidadania. Na verdade, tudo que converse com a cidadania vai ser um repertório que você pode usar, desde que você faça a ligação com o registro civil. Ou seja, de novo, fechando, as ligações é que são fundamentais para você conseguir a plena nota na redação do Enem. Foi difícil esse tema? Muita gente diz assim, é um tema muito complicado, porque falar de registro civil... Gente, não é falar de registro civil, você tem de falar da questão da visibilidade, das condições de cidadania e ligar isso à questão do registro civil. Se você achou que esse tema é muito difícil, então imagina aquele tema a respeito do surdo e das condições de educação e escola para o surdo, que já tivemos aqui no Brasil, um tema de redação do Enem. O aluno abriu a página da prova, assim, falar sobre surdo, mas eu não sei nada sobre surdo. Ou então aquela sobre o cinema. Não, mas eu não sei nada sobre o cinema. Então, foi um tema difícil em absoluto. Ou seja, se eu sei que o segredinho do Enem é fazer ligações, eu só tenho de ligar a questão do registro civil, a questão da cidadania, da invisibilidade. São essas ligações que nos interessam. Ou seja, o aluno não tem que conhecer a fundo o problema do registro civil, ele só tem de saber fazer a ligação do registro civil com a questão da cidadania e da invisibilidade. É muito mais fácil.
Não há nenhum grau de dificuldade aqui. Ou por outra, o que a gente espera de um aluno que está terminando o ensino médio, quer entrar na universidade? Que ele saiba discutir alguns aspectos básicos sobre cidadania, visibilidade social, inserção na sociedade. Porque é esse o tema que, de fato, apareceu. Ou seja, aquele tema a respeito de cinema no Brasil não era o cinema, não era para não discutir cinema, mas ele tinha que discutir o acesso democrático aos bens culturais, entre eles o cinema. Ou seja, a condição para que eu seja cidadão é ter acesso aos bens culturais, no caso, o cinema. Agora, a condição para você ser um cidadão, qual é? É você ter acesso ao registro civil. Então, olha só como os temas eles são recorrentes e eles sempre tratam da questão da cidadania e da inserção do cidadão. Agora, qual é a condição de inserção? De um surdo, a inserção é a questão da educação, por exemplo, que era essa a proposta, do cinema, a inserção do indivíduo às artes, à cultura de um modo geral. Mas sempre nós estamos falando da inserção do indivíduo numa sociedade, para que ele seja, de fato, cidadão. Então, não vejo nenhuma dificuldade aqui. Quem entendeu, quem compreende como funciona a redação do Enem, sabe fazer qualquer um desses temas, porque a ligação da inserção democrática e da cidadania estarão presentes em todos os temas que aparecerem do Enem, porque isso faz parte da genética do Enem. O Enem foi feito com exclusividade para abordar a questão do acesso democrático, do acesso de todos, dos direitos humanos. Essa é a essência do Enem, e não um alinhamento a políticas de governo do momento. Quer dizer, é uma estupidez se pensar que tem de estar alinhado ao governo do Bolsonaro ou seja lá de quem for. Então fica a dica aqui para você repensar isso e, de novo, vou pedir a você que dê um like aí, que se inscreva no nosso canal para nos ajudar a construir esse canal no YouTube. Instagram, Professor Russo, lá também você vai encontrar mais material. Valeu aí, galera!